Sejam bem-vindos ao Story-Led Leaders, o podcast da Salespring que traz a história por trás de um líder. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Bruno Soares, que ele é sócio da Division Consulting, uma consultoria especializada em gestão de negócios. Seja bem-vindo, Bruno. Muito prazer em recebê-lo. Obrigado. Queria começar pedindo para você contar quem é o Bruno. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite, Isa. Prazer estar aqui com você. Cara, o Bruno é uma pessoa muito simples e humilde, assim. Geralmente as pessoas pensam que um sócio de uma consultoria é cheio de pampa, né? Enfim, cheio de marra, enfim, eu sou muito diferente disso, né? Então, talvez como eu me definiria como pessoa e profissional, é alguém que está sempre muito próximo das pessoas, alguém que está muito próximo dos meus clientes, que não tem ego nenhum em torno do que precisa ser discutido. Então, se algo precisa ser conversado, seja para o bem ou para eventualmente uma correção, né, alguma coisa que não está muito legal, eu costumo ser sempre muito aberto, muito transparente, muito leve, né? Então, acho que é isso que me define um pouco, né? Falo isso também pelo que as pessoas me dizem, né? E você, inclusive, Eu posso atestar que é pode verdade. atestar que é verdade. Mas isso acontece muito, né? A consultoria, até para botar um pouco de contexto, né? A gente vive muito de execução de projetos, né? Então, grande parte das pessoas acaba associando consultoria como sendo uma pessoa que vai lá e faz aconselhamento, advisory, né? De sentar e discutir um problema e depois deixa com o cliente a responsabilidade para resolver aquilo. A nossa consultoria muitas vezes não faz isso. Ela discute o problema e constrói junto a solução, implementa a solução. Então, invariavelmente, nessas relações, você acaba tendo muito contato humano. Então, eu entendo que o que me define, assim, como pessoa por trás da Division, é a minha habilidade de poder tratar isso da forma mais leve possível, entendeu? Bom, eu lembro também da nossa fase de consultoria, como eu também passei por esse caminho. Às vezes é difícil explicar para as pessoas o que uma consultoria faz. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais no detalhe, explicasse também como que foi essa transição para abrir a Division Consulting. Beleza. Assim, geralmente as companhias possuem uma pressão muito grande para gerar resultado com o menor recurso possível, né? E aí, quanto mais eficiente você for, melhor você se destaca. Só que existem certas necessidades, são pontuais, pelo menos como a gente enxerga a nossa atuação em consultoria, que requer a participação de uma entidade externa para poder ajudar aquele time que já está envolvido com uma série de atividades a entregar um determinado resultado ou uma nova competência, né? Então, a consultoria que a gente faz na Division Consulting e que você pôde fazer também, onde a gente trabalhou junto, é uma consultoria muito de agregar o time que existe hoje dentro de uma empresa, né, para executar um trabalho que vai ter início, meio e fim, né? Então, geralmente a gente está falando de uma implantação de um sistema, ou de implantação de um novo modelo de gestão, ou um redesenho de um processo. Então, todas essas coisas, a empresa precisaria dedicar parte dos seus recursos para fazer aquilo. Então, a gente entra somando para um período determinado, trazer aquela solução e ela continuar a rota de crescimento dela. Então, é assim que é uma consultoria tradicional de gestão de negócios, né? E a transição para a Division Consulting foi uma coisa muito interessante e, ao mesmo tempo, muito desafiadora, porque eu trabalhava muitos anos numa outra companhia, né, que eu devo muito, aprendi demais lá. Mas com tudo que aconteceu durante a pandemia, acabou existindo um espaço para que a gente pudesse construir uma nova empresa, e isso veio também em linha com uma série de movimentos que estavam acontecendo onde eu trabalhava antes. Então, a Division Consult foi um primeiro salto, vamos assim dizer, de empreendedorismo, que era uma coisa inédita na minha vida. Eu nunca pensei em ser empreendedor. Inclusive, para alguns colegas, eu cheguei até a dizer que jamais faria isso, que não tinha aptidão nenhuma para isso, né? Mas eu acho que foi um pouco da circunstância que se estabeleceu, né, naquele período, com o reconhecimento do que eu sei fazer de melhor, né? Eu acho que o ponto de virada foi quando eu percebi o seguinte, falei, olha, eu sou bom no que eu faço, entendeu? Ou pelo menos
as pessoas dizem que eu sou, né? Então, se as pessoas dizem que eu sou, existe gente que me contrataria, né? E acho que uma vez que eu tomei esse conhecimento, e foi muito mais um convencimento de mim comigo mesmo, eu consegui visualizar o que, que seria, então, trabalhar empreendendo em prol de uma consultoria própria. Então, foi esse o ponto de virada, entendeu? E você vê muita diferença entre... Porque a execução do trabalho é similar, mas essa virada de chave do empreendedorismo, esses desafios, o que você entende que é diferente, que não consegue, então, comparar? Nossa, é completamente diferente. Eu me lembro de quando eu era gerente, consultor, e tinha acima de mim os sócios que trabalhavam na empresa anterior, a quem inclusive eu devo muito, né? Tudo que eu sei eu aprendi com eles. Eu olhava e imaginava que a atuação deles era uma coisa completamente diferente que eu vivencio hoje, né? Eu muitas vezes até cheguei a subestimar o esforço que de fato eles tinham na época, né? Por achar que aquilo era muito fácil, né? Mas a real é que quando você está empreendendo e está numa posição de sócio, o principal desafio é você lidar com as decisões que vêm e com a exposição que você tem. No final do dia, você tem um grupo de pessoas que estão confiando na empresa, portanto, confiam no crescimento dela e confiam em tudo que você pode oferecer em termos de desenvolvimento profissional. É muita responsabilidade, é muita. É um peso, né? Sem falar no cliente que também está contando com que o projeto seja entregue com a qualidade. E você é o cara que está na frente, né? Inclusive tem um cliente meu que ele diz o seguinte: olha, Bruno, no final do dia, se alguma coisa acontecer, o telefone para quem eu vou ligar é o seu, né? E essa é uma verdade, né? Quando você não está empreendendo, de alguma forma você tem um guarda-chuva em cima, né, que te protege dessas coisas. Mas quando você está empreendendo, você está completamente exposto, né? Então é muita responsabilidade. Então acho que a grande diferença entre atuar em consultoria como um profissional dentro de um contexto, né, onde existe uma estrutura de liderança e você passa a ser o líder, ela é diametralmente oposta e diferente, dado esse grau de exposição e responsabilidade que você tem com tudo que está ao teu redor, né? Então isso foi chocante assim para mim. São coisas que a gente não enxerga quando a gente está do lado de fora, né? De forma alguma. Então a gente se sente protegido, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem alguma coisa que a gente queria mudar, mas aí quando de fato está na sua mão, você percebe o peso de cada decisão e o peso dessa responsabilidade de você ter tantas pessoas no seu guarda-chuva agora, né? É isso aí, é isso aí. E me conta, assim, um pouco dessa dinâmica, assim, de trabalho. Que desafios que você acha que você, ao longo dessa vida, você já enfrentou? O que você teve de situações muito diferentes que você, por liderança, você teve que ter um jogo de cintura ou teve momentos mais marcantes que vêm na sua cabeça quando eu te falo isso? Nossa, Vixe, As madrugadas que viramos. tirando essa parte, né? Porque era o que eu ia comentar. A gente como consultor passa por muito desafio, né, Isa? A gente, inclusive, trabalhou junto e sabe como é. Então, se eu fosse elencar vários pontos de desafio que aconteceram ao longo da carreira, eu ia começar a recitar aqui um monte de projeto que eu fiz, cabeludos, né, e bucha, mas eu acho que não convém muito, inclusive quando a gente fala da perspectiva de liderança, né? Então eu vou falar um pouco do meu desafio comercial, a minha aptidão comercial, né? Então eu comecei a minha carreira há uns 20 anos atrás como consultor, minha formação em engenharia de alimentos, então sempre foi uma coisa muito técnica. Eu estava muito distante de qualquer habilidade comercial, né? Ao longo dos anos em consultoria, eu acabei me destacando por entregas, né? Então, imagino, né? Isso foi fato concreto, né? Eu era um recurso meio disputado porque conseguia entregar muito projeto e tinha muita capacidade de criar soluções. Então, eu não desenvolvi meu lado comercial em nenhum momento, assim. E eu me lembro que havia um sócio da empresa com quem eu trabalhava que ele olhava para mim e falava: Bruno, você está pronto para vender, você está pronto para vender.
Você precisa ser picado pelo mosquitinho da venda. Ele falava assim comigo. E eu falava, cara, eu não sou vendedor. Eu só sei entregar projeto e eu vou fazer só isso da minha vida. Eu não quero me envolver com venda, né? Mas ele tinha razão. Ele tinha Faltava razão. um mosquitinho. Faltava um mosquitinho. Se ele assistir esse podcast, ele sabe que é ele que foi o causador dessa história. Porque no final, quando eu comecei a empreender, e aí a gente vem para aquela história da exposição, os negócios precisavam vir. E alguém tinha que fazer isso. Eu não tinha mais o guarda-chuva a quem recorrer e falar, qual é o projeto que eu vou pegar agora, né? Agora eu tinha que ir atrás dos projetos. E então essa virada talvez tenha sido o ponto mais marcante assim da minha trajetória. Sem falar, obviamente, da gestão da empresa como um todo, que também é uma atribuição do empreendedor, mas a parte comercial foi algo que surgiu assim e ficou muito latente, né? Como que surgiu? Através do momento que eu passei a acreditar verdadeiramente de que o que eu fazia era bom. Então eu dependia muito da aprovação dos outros. Então em consultoria você geralmente é sempre avaliado, seja por um feedback do cliente ou pelos seus gestores. Então você se acostuma a sempre depositar no terceiro aquilo em torno da sua performance, né? Você deposita nele tudo o que você precisa ouvir para saber se você está indo bem ou se você não está indo bem. A hora que isso acaba e você não tem mais ninguém te dizendo, olha, você é bom nisso, você não é bom naquilo, só tem uma pessoa em que você pode confiar, que é em você mesmo. Então, a hora que eu internalizei em mim, que falar, cara, Bruno, você chegou até aqui por mérito seu, você é uma pessoa que tem essas virtudes, tem essas dificuldades também, e você consegue vender o teu produto, era o que bastava. De fato, o que esse colega, né, e sócio falava era verdade. E essa foi a principal virada de chaves aí, e o meu maior desafio, né? E aí eu comecei a reativar minha rede de contato, trabalhar bastante network, né? E fazendo jus às relações que eu vim construindo durante muitos anos. E aí as coisas viraram, entendeu? Interessante. Eu acho que eu também preciso que as pessoas validem meu trabalho. Eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de falar, não, aquilo ali que eu fiz foi bom, eu sou boa naquilo, sou boa naquilo. Talvez seja por conta disso também, estar acostumada a receber feedbacks e meio que direcionar o seu valor para a questão dos feedbacks. Mas, às vezes, também tem uma questão interna também. Total. Você acha que isso você também teve que trabalhar, apesar de você ter esse wake-up call e conseguir ir atrás, você acha que você teve que trabalhar também o seu próprio emocional nisso, de você se olhar no espelho e falar, vai guerreiro, Sim. que você consegue? Sim, total. E, aliás, é um desafio constante, né? Mas eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade e menos facilidade de lidar com isso, né? Eu talvez seja um testemunho de alguém que viveu sempre uma dinâmica técnica, em que em algum momento precisou virar um comercial. Tem gente que já nasce com esse perfil comercial e aí é o que eu acredito, né? Eu posso estar errado, né? Mas é o que eu acredito. Se você quer ser um bom vendedor, você precisa acreditar em você e também acreditar naquilo que você vende, né? É uma premissa básica. Então, na carreira técnica, as pessoas acabam tendo a tendência a se acostumar com a aprovação terceira, né? E você suprime muito a tua aprovação interna, né? E eu acho que também, da mesma forma como aqueles que têm essa aprovação interna muito forte vão para o lado comercial, talvez os técnicos que dependam mais de uma estrutura de liderança, também, por não ter toda essa certeza interna, acaba indo também para uma estrutura que forneça isso para eles. Mas se você for parar, na real, isso se estende a qualquer tipo de relacionamento, até pessoal, né? Familiar e por aí vai. Então, existe uma voz interna que me desafia a todo momento também, né? Então, esse trabalho interno que você comentou, ele é alvo de terapia que eu faço há muitos anos e não só com um terapeuta, né? Porque essa voz, ela é muito destrutiva. É a voz interna que fala o seguinte, não, Bruno, olha, isso que você está falando
talvez não esteja 100% certo. Existe um 0,001% que talvez não esteja correto. E eu vou ficar te lembrando que esse 0,1%. Eu vou ficar te lembrando isso o tempo todo, né? Eu preciso apagar essa voz, né? E dizer o seguinte, não importa, é o que eu acredito, eu já fiz isso antes, eu sei que se esse 0,001% se manifestar, eu dou conta dele, então eu vou para frente na defesa de uma ideia, na defesa de uma venda de um projeto, assim. E acho que é curioso de que isso é a gente, mas quando a gente olha algum liderado nosso, você entra numa seara de que se você incentivar demais, você vai continuar criando essa dependência da sua própria aprovação. Isso. E você tem que dar feedbacks positivos e, ao mesmo tempo, treinar essa pessoa para conseguir apagar um pouco essa vozinha do impostor, conseguir enxergar outras coisas. Então, é meio aquele paradoxo. Não dependa da minha validação de terceiros, mas, ao mesmo tempo, deixa eu dar a minha validação de terceiros. Mas esse é um excelente ponto que você tocou. Eu durante muito tempo, falando aqui de liderança, né? Eu sempre acreditei, e acho que já falei para muita gente, que você deveria ser um bom líder a partir do momento que você demonstrava o exemplo, né? Então, a pessoa está lá envolvida na elaboração de uma planilha, por exemplo, complexa, né? Eu, durante muito tempo, sentava do lado daquela pessoa e tomava para mim aquela responsabilidade de montar aquela planilha, mostrava para ela como fazia, e pelo fato de eu ter conseguido, eu dizia para ela, para que ela fizesse, reproduzisse aquilo daquele jeito, para que depois eu validasse se aquilo que ela fez estivesse próximo do que eu produzi, né? Então, na minha cabeça, a lógica era a seguinte, a partir do momento que ela me viu fazendo, putz, eu tenho a obrigação de fazer também, similar, e aí eu vou ter a aprovação dele. E eu fui percebendo com o passar dos anos que isso não era tão legal, justamente pelo que você falou. Ela ficava, primeiro, com a cabeça voltada a uma produção que foi minha, eu tolhi completamente a liberdade dela criar. E 2, já na largada eu sinalizei para ela que só ia ficar bom se tivesse próximo do meu, né? Você já estabeleceu a régua de um outro jeito. Enfim, pelo e às menos... vezes chegava no mesmo fim. Exato. Então, o que eu comecei a tentar modular era o seguinte, se você quiser que eu te mostre como pode ser feito, eu posso te mostrar. Mas eu queria que você produzisse algo que tivesse essa configuração final, ou seja, o produto deveria ter essa característica, porque isso vai ser importante para o projeto por esse motivo, né? Então, se você conseguir atingir esses motivos com a sua produção, tá ótimo, né? E aí isso acabou se tornando muito mais interessante, porque os consultores ou pessoas que trabalham comigo tinham a liberdade para poder criar e desenvolver aquilo que tivesse mais em linha com o que ele também acreditava. E aí ele não fica tão dependente de mim, ele constrói a solução por si próprio, se valida em torno daquilo, né? E me mostra o que foi feito e justifica. Óbvio que você pode ter um ajuste ou outro, mas eu nunca vou negligenciar a ideia do cara, né? Do profissional, né? Aí você também está incentivando a criar soluções. Seja isso. qual é o tipo de projeto ou tipo de área, a gente está sempre criando soluções ou tentando resolver algum problema. E aí, se você não desenvolve isso, você sempre vai achar que... ou até quando você troca de gestor. Então eu estava acostumada a fazer de um jeito, troca de gestor, e daí gera toda aquela insegurança, porque o seu parâmetro que você tinha de sucesso era o seu outro líder. Seu outro líder. É isso aí. Muito doido. Putz, veio uma coisa aqui na minha cabeça, era em relação a essa questão da liderança. Esse modelo de trabalho diferente, de você conseguir incentivar a pessoa a produzir por mérito próprio, ele acabou me levando para um lugar de muito menos solidão, que está, pelo menos para mim, muito, muito associado a uma posição de liderança, né? Então, quando você é líder, eu arrisco dizer, talvez a maioria das empresas, você está num lugar de solidão, né? Porque as pessoas, de fato, estão esperando que você decida
e quanto mais centralizador você for, as decisões ficam sempre ali com você. Mas a partir do momento que você sai desse papel que eu comentei anteriormente, em que você se coloca como o cara que vai ditar como tem que ser feito, né? E você entrega para os demais a responsabilidade de criar e trazer para você muito mais o efeito para que aquilo se encaixe numa estratégia final, você não se sente tão sozinho. Porque você começa a pedir para as pessoas contribuírem com aqueles pontos ou com aqueles elementos, e tudo que elas vierem a desenvolver te nutrem, né? Então você tem uma partilha, um compartilhamento de questões que aliviam um pouco essa posição de solidão. Eu sempre achei lideranças muito solitária. Porque você tem que criar, além disso, você tem que criar um certo distanciamento, você fica, às vezes, alternando entre conseguir dar atenção, conseguir estar disponível com tanto de outras coisas que você tem, então você acaba mesmo criando um certo distanciamento da tarefa. Sim. E eu sempre falei isso, liderança é muito solitária, sim, eu concordo com você nesse aspecto. E me diz uma coisa, agora pensando mais nessa parte de cotidiano, de dia a dia, quais são os ambientes que você se sente mais confortável de navegar, e não no sentido confortável de longe do desafio, mas como que você se sente pensando que você passa por vários ambientes, várias culturas, várias empresas, como que você lida com essa mudança tão repentina? Então, numa semana você pode estar no cliente A, que tem uma cultura e uma pegada, depois, de repente, já mudou para o cliente B, que é totalmente diferente. Como que você navega nessas diferentes culturas e se tem alguma que você se sente mais confortável de navegar? Uhum. Olha, de fato, a diversidade de ambientes é imensa, né? A gente já trabalhei com muitas empresas, centenas aí, ou mais até, muita coisa. Eu tenho uma preferência por ambientes que valorizem muito a questão das relações humanas, né? E quando a gente fala relação humana, não estou me prendendo aqui a empresas que sejam leves. Você pode ter empresas que são extremamente ágeis e agressivas, né, na sua dinâmica de trabalho, mas que mesmo assim têm um respeito ao ser humano. Então, para mim, empresas que valorizam isso é um ambiente que eu mais prefiro trabalhar. Já respondendo a sua primeira pergunta. Agora, existem outros contextos, né? Tem empresas que não estão tão ligadas a isso, né? Aí, assim, onde que eu me agarro? Eu me agarro ao objetivo final e ao propósito, entendeu? Daquele projeto, né? A gente tem o benefício, muitas vezes, de não, vamos dizer assim, viver intensamente e por um tempo eventualmente ilimitado, né, aquele ambiente. Então, por mais que seja uma empresa que possua uma cultura um pouco distante daquela que eu comentei, aonde eu me agarro é no objeto contratado, né? Então, poxa, se a gente precisa fazer um determinado projeto, ele tem esse objetivo final, eu preciso entregar isso, e eu também já entendi que o ambiente e a cultura da empresa valoriza determinados aspectos diferentes do que eu, e está tudo bem, a questão é só fazer com que eu utilize da melhor forma possível os recursos que ela provê dentro daquele contexto, né? Então é por aí que eu me agarro. E você sabe que vai ter fim, né? Eu sei que vai ter fim, né? Eu sei que vai ter fim. Pode ser que não, né? Porque se o trabalho é muito bem feito, existem as inovações, mas eu vou sempre me apegando a de fato o que foi contratado, né? Eu lembro que eu sou um prestador de serviço nessa situação, né? Eu não pertenço àquela empresa, convivo com ela, mas não pertenço. Até porque se eu tivesse essa percepção de que estou pertencendo a ela, então eventualmente até poderia considerar estar lá, né? Mas geralmente não é isso. Eu estou sempre envolvido com o delivery, com a entrega, né? Então é por aí que eu me envolvo, né? É por aí que... Agora, tem um outro ponto, né? Falando do ponto de vista comercial, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Geralmente, se eu tenho um interlocutor, né, que vive uma outra cultura, que tem um outro tipo de pegada,
valoriza outros aspectos que são muito diferentes dos meus, dificilmente eu consigo conectar com ele, né? Por mais que eu esteja acreditando naquele meu produto, acreditando na minha mensagem, no valor que eu quero entregar, eu ainda não tenho essa habilidade de me conectar e fazer alguma coisa acontecer. Eu sei que tem gente que consegue e putz, invejo essas pessoas, né? Mas eu não tenho essa capacidade, não. Esses aspectos que te deixam desconectados, então eles estão sempre mais voltados às relações pessoais. Como que como que de repente a cultura da empresa com suas próprias pessoas, eu sei que relação de prestador de serviço também já costuma ser um pouco mais, não sei qual que seria o adjetivo para isso, mas um pouco mais frio. Sim. Mas de qualquer forma é respeitoso, né? Existe ali aquele limite entre o ser frio e distante e o ser desrespeitoso. Sim. E hoje você consegue, talvez, até declinar uma coisa ou outra, dependendo se você não consegue ter essa conexão. Eu acho que é natural, né? É natural, inclusive, na perspectiva de quem avalia a decisão de contratação, né? Porque, tudo bem, tem o meu lado que, em última instância, eu poderia dizer, cara, isso não vai funcionar, né? A gente é muito diferente. Mas, muitas vezes, esse declínio nem rola, porque a outra parte também identificou isso, né? Então, numa contratação, né, num processo de concorrência que eventualmente você esteja participando para fazer um projeto e um cliente, eles optem por uma outra que tem um outro tipo de perfil, né? E existem consultorias e consultorias com diferentes tipos de forma de entregar e perfis, até mesmo profissionais, então é natural que isso ocorra, né? Mas é isso, esse aspecto das relações humanas para mim é muito importante. Mas tem uma coisa interessante quando você fala do declínio, né? É porque uma parte do comercial é você fazer o hunting, né? Sair atrás de novos negócios. Então, durante muito tempo eu me beneficiei e ainda me beneficio de pessoas com quem eu tive uma relação muito próxima e produtiva durante a minha carreira, né? Hoje, as pessoas com quem eu trabalhei e desenvolvi esse laço, e na época que eu era consultor, deveriam ser coordenadores diários, gerentes, hoje são pessoas que ocupam posições de decisão dentro das companhias, e elas se lembram dessa conexão. Então, é muito difícil eu ter uma porta fechada quando eu tento acessar essas pessoas, porque elas se lembram da relação que a gente tinha. E isso me beneficia muito para continuar vendendo aquilo que eu acredito e que ela continua gerando viu. negócios, né? Então, é um pouco nisso que eu me ancoro, né? É um valor que eu não abro mão, essa forma bacana de empatia mútua que rola entre as pessoas, que para mim nutre muito a minha capacidade de produção. As pessoas percebem isso e aí os negócios vão surgindo, né? A partir do momento que elas precisam de ajuda. E o Bruno, como lida com esse estresse? O que você faz fora desse chapéu, virando o crachá? E para você, o que você faz para ter esse momento catártico e conseguir separar um pouco desse estresse do dia a dia e se sentir mais leve para conseguir levantar no outro dia? Tá, bom, a primeira coisa que me veio aqui, que eu tenho uma tara por videogame antigo. Então eu coleciono videogame antigo, então quando eu tô assim, precisando desligar, eu pego minha televisãozinha de tubo, conecto os cabos lá, pego os meus cartuchos, ponho lá, assopro a fita e me desconecto, né? Agora, esse é o, vamos dizer assim, o momento de despressurizar, né? Quando eu abro a válvula e deixo a pressão esvair. Mas existem certos cuidados que eu tomo atualmente, eu não fazia isso antes, mas eles se mostram muito eficazes e quase imprescindíveis, assim, para eu conseguir lidar com tudo isso. Primeiro é fazer exercício, então ter uma rotina de exercício é muito importante para a minha saúde mental, né? E um outro aspecto também que eu tenho valorizado muito é fazer uma dieta mais equilibrada e também até usar alguns suplementos, sabe? De vitaminas e tal. Tudo isso, obviamente,
né? Não coisa da minha cabeça, né? Acabei me consultando com o nutrólogo e tudo para fazer uma dieta legal. E o efeito foi muito positivo, né? Principalmente eu sou muito ansioso, né? E o sono acabou sendo um fator que começou a me trazer prejuízo. Então, ter uma boa noite de sono, com uma boa alimentação, ter uma vida um pouco mais organizada em termos de exercícios, assim, melhorou muito a minha disposição para lidar com tudo isso. Então, esses cuidados, somado a esse meu hobby, obviamente família, né? Meu filho, minha esposa, então essas coisas todas também junto me aliviam demais a pressão para lidar com tudo isso. Talvez esse autoconhecimento, né? Sim. Eu não sei se isso é um efeito da própria pandemia, que acho que foi um dos únicos efeitos positivos que a gente parou para olhar a nossa saúde mental, mas conseguir ter essa identificação de quais são seus gatilhos, quando você já está com o potinho cheio, você precisa aliviar a pressão, e como você enxerga esses padrões, né? Sim. Eu gosto de tomar banho no escuro, por exemplo. Para mim é terapêutico. Quando eu estou muito estressada, eu não sei, eu acho aquilo terapêutico, eu saio, tem alguns gatilhos banho quente ou banho frio? Banho quente. Frio é desnecessário. Para que eu vou sofrer 2 vezes, né? É verdade. Mas de entender na rotina de que, olha, estou precisando disso. E fora daqueles clichês, né? É lógico que viajar me faz muito bem. Acho que não conheço ninguém que viajar faz mal. É isso aí. Mas sair do padrão checklist básico e identificar quais são os seus momentos de estresse, o que você precisa fazer para desanuviar, assim, e focar um pouquinho mais na saúde, né? Essa parte de autoconhecimento, eu não sei, o pessoal fala que tem a crise dos 40, né? Ela me bateu com força, assim. Sério? Hoje eu tô beirando 48, mas quando eu fiz 45, 46, eu entrei em parafuso, de verdade, assim. Eu ainda exercito, através de terapias, né? O resgate do meu real propósito, sabe, Isa? Então, assim, eu venho há mais de 20 anos trabalhando com consultoria, né? Hoje tenho a Division junto com os meus sócios. Eu tenho um grupo de profissionais que estão com a gente que são sensacionais, assim. Tenho clientes também maravilhosos. Então, tá tudo certo. Mas quando bateu os 46 anos, veio um lance do tipo, cara, peraí, tem alguma coisa que está faltando que eu não busquei ainda, entendeu? Então, a partir do momento que essas coisas elas não se satisfazem mais, tem algo que ainda não foi identificado que gera uma ansiedade que não sabe de onde vem, que você não sabe de onde vem, sabe? Então, eu espero... E é literal isso? Tipo, você estava super estressado e não conseguia identificar o que era? Você... quase como assim, você termina a semana, né? Deu tudo certo, e fica um lance tipo, cara, peraí, tem alguma coisa que ainda está me gerando inquietação, né? Por que eu estou desse jeito numa plena sexta-feira, que é o famoso sextei, né? Por que eu estou desse jeito ainda? Quase como se tivesse uma chama aqui dentro queimando, pedindo por algo a mais e que você não conseguiu preencher, né? E eu espero que você me convide para um outro podcast daqui a alguns anos, eu possa te dar a resposta de qual é o motivo disso, mas eu ainda busco, né? Então, eu acho que cuidar da saúde mental numa perspectiva de tentar se escutar e ver o que está acontecendo com você e você buscar de alguma forma amparo, ajuda ou conversas que possam ajudar a elucidar, não é só aos 46, comigo bateu nesse período, mas pode ser a qualquer momento, né? A gente negligenciou isso durante muito tempo, né? E eu acho que a pandemia teve muito a ver com esse... Galera, vamos acordar porque é muito delicado o assunto, né? Então você ainda não chegou na resposta? Não cheguei. Eu espero chegar, mas não encontrei. Mas te deu um pouco de tranquilidade saber que é isso que você está procurando, essa resposta que ainda te falta? Então, esse que é o lance, né? A partir do momento que você entende que existe algo a ser procurado e que isso é o motivo pela sua inquietação, isso traz um alívio, né?
não significa que você está, vamos dizer assim, sendo preciosista com alguma coisa de trabalho ainda, né? Você concorda que o que tem sido feito dentro daquilo que foi proposto está satisfatório. Então, legal, fiz tudo que eu precisava ter sido feito, né? Então, a partir do momento que você concorda com isso, mas ainda você se sente inquieto e você entende que é porque ainda existe algo a ser preenchido, traz um pouco de alívio, né? Porque senão você fica na preocupação de que ficou alguma coisa para trás, né? E você questiona o que você fez. Será que eu esqueci a geladeira aberta? Exatamente. Você fala, não, peraí, será que eu vacilei naquilo, errei naquilo, deveria ter feito diferente aquilo? Fala, não, cara, você fez o que você fez, tá tudo certo, né? Agora, vamos olhar o Bruno agora. O que você está sentindo? O que você deveria buscar, né? Então, eu ainda estou procurando, né? O que seria essa resposta. Enfim, se alguém também tiver uma dica aí para clarear. Não há um momento, mas é legal, porque então não é um momento eureka. Não é de repente, fiquei 2 semanas me sentindo inquieto e na terceira eu achei a resposta. Não, às vezes a resposta está em aceitar e abraçar esse seu lado inquieto que talvez ainda esteja procurando alguma resposta ou alguma... E ser empático com você mesmo, né? Ser acolhedor com você mesmo. Exatamente, bom ponto. É muito fácil ser empático com o outro. É difícil ser com a gente. Muito difícil. É isso mesmo. A gente fala que é fácil, mas é uma das coisas mais difíceis, ainda mais pelo que a gente falou, por essa sensação sempre de que a gente não é tão produtivo assim, que tem alguma coisa que a gente está fazendo errado, e aí quando a gente está com essa inquietude, nosso cérebro também se traduz de porque talvez eu que esteja deixando alguma coisa para trás, esqueci de desligar a luz, ou seja, o que for. Às vezes acontece de eu estar me sentindo assim, e quando eu começo a olhar, foi alguém que me falou uma palavra atravessada no começo do dia, por exemplo. E eu fico com aquilo na cabeça atrás, faço o meu dia do jeito que está, passo às vezes a semana, e fico com uma sensação pesada, e quando eu paro para refazer meus passos, eu percebo que é porque fulano foi grosso comigo, alguém me xingou no trânsito. Então, às vezes, tem gatilhos pequenos que acontecem com você que te traz essa sensação até você parar, se acolher, ser empático com você mesmo, identificar o que foi que te causou aquela inquietude, você vai virando uma bola de neve, né? E aí sim, realmente pode acabar afetando o seu dia a dia, porque daí você talvez esteja tão tenso com alguma coisa que você não percebe outra, aí você fala, tá vendo como eu sou ruim? Não percebi aquilo, e na verdade o seu estado de espírito estava daquele jeito, e vai embolando até parar para identificar. É isso. Você lembra que, eu não sei se é da sua época isso, mas tinha uns desenhos animados que você sempre tinha um anjinho e um diabinho que ficava aqui na cabeça, né? Eu muitas vezes me pego associando a esse diabinho na cabeça, que é o cara que fica chicotando as suas costas, né? De que você devia ter feito isso, ou você fez aquilo errado, como se fosse um tirano interno meu, como se eu tivesse um tirano morando junto comigo, no meu corpo, né? Então, durante muito tempo, esse cara me massacrou, né? Tudo que eu muitas vezes produzia, eu achava que não era suficiente, porque esse cara ficava falando para mim, não, Bruno, não ficou tão bom assim, você deveria fazer isso desse jeito, né? Ou você não pensou em tudo, você deixou escapar uma coisinha aqui, isso aqui pode comprometer tudo que você está raciocinando, né? Ou termina uma semana, fala, cara, você não poderia ter deixado essa atividade escapar, né? E o cara fica massacrando. Eu consigo hoje silenciar ele, entendeu? Eu consigo silenciar ele. Só que eu não dei voz pro anjinho, entendeu? O anjinho está ali só assistindo essa história, entendeu? Você silenciou o outro, não significa que você aumentou a voz do outro. Anjinho, entendeu? Então essa agressão, né, que você citou e traduziu muito bem como empatia com você mesmo, eu acho que é um pouco disso, né? O exemplo que você deu, quando alguém está lá, você teve uma discussão de trânsito, aquilo está te apurrinhando, a hora que você acolhe, reconhece aquele sentimento como genuíno, e cara, tá tudo bem, eu fiquei chateada mesmo, tá tudo certo, é um pouco disso, né? O diabinho, ele ficava batendo na tecla, principalmente em aspectos profissionais, coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, mas não necessariamente vitais,
mas elas eram muito destrutivas comigo. Está silencioso, agora o anjinho tá lá quieto, esperando eu dar Precisa dar, papinha para ele começar a precisa dar falar. vitamina para ele também. Exatamente. E você acha que, você até falou assim, principalmente em ambiente profissional, eu parei para pensar uma coisa. Realmente parece que é como se fossem duas Isas convivendo ao mesmo tempo. A Isa do ambiente profissional tem um pouquinho desse tirano, que eu acho que ele é amigo do seu, porque é Sim, parecido. sim. Mas a Isa do ambiente pessoal, eu não sinto a mesma coisa. Então, eu vou fazer uma comida, eu sei que minha comida tá muito da hora. Aham. Então, você acha que também é um pouco, talvez a forma com que a gente foi moldado, ou tem um pouco dessa separação, ou o tirano ele também te ataca na vida pessoal? O tirano ataca na vida profissional também, mas ele pega mais leve. Ele pega mais leve. Ele, na verdade, esse ponto é para levar para terapia, na verdade, né? Porque pode ser que o tirano ele não tenha tanta participação na vida pessoal do tanto que ele já ocupou na profissional, né? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: o fato dele me perseguir e ter me perseguido durante tanto tempo me fez ter olhado somente para ele, o que leva à conclusão de que eu fiquei muito focado na minha vida profissional, né? E deixei de lado algumas coisas do âmbito pessoal, né? Botar minha atenção toda dedicada para essa pauta, né? E por que eu falei de levar para terapia? Porque essa é uma reflexão profunda, né? Ou seja, do quanto que eventualmente ainda eu estou muito mais orientado para a vida profissional e menos para a pessoal, né? Enfim, acho que você me colocou em crise agora. Você botou uma interrogação entre o anjinho e o demônio aqui. Não, mas assim, mas o ponto positivo é o seguinte: na minha vida pessoal tá tudo certo, né? Então eu tenho um filho maravilhoso, tenho minha esposa, minha família, tá tudo bem. Então é um sinal concreto, né? De que as coisas caminham bem. Agora, se eu poderia estar aproveitando mais isso, essa é a provocação, né? É sempre um difícil equilíbrio, mas eu acho que você nunca deixou o tirano te afetar nesse aspecto. Então, eu acho que não. Ele, de fato, ele me massacrou muito mais no profissional. Muito mais no profissional. E isso, inclusive, pode ter sido uma das barreiras lá atrás, junto com aquele tema que eu falei da autovalidação, né? Estou apropriado do que sei e do que eu conheço e do que eu posso entregar para oferecer aos outros, né? O tirano, ele não deixava eu reconhecer isso. Né? Ele sempre falava, cara, peraí, Bruno, não, você precisa queimar muito chão ainda para conseguir falar isso. Né? Falta muito arroz com feijão. Então ele estava muito mais presente no profissional. Agora, enfim, se eu já conseguir apagar ele, né? Talvez a pista seja no anjinho eu fazer ele me convencer das coisas do lado pessoal que eu poderia fazer, né? Jogar mais videogame, eu ter mais tempo para mim, né? Então, Bom. Dito isso, isto posto, então o que você acha que seria o seu grande conselho para a gente ir encerrando aqui esse podcast? olha, eu acho que o nosso papo orbitou muito esse lance do autoconhecimento, né? E a bondade consigo, né? Porque, vamos lá, a gente está falando de um podcast, falando de liderança, falando de desempenho comercial. Comércio e oferta significa para o agente que está fazendo a venda ter um poder de persuasão, ter uma boa argumentação, ter uma boa conexão e conhecer bem o produto que quer vender e a pessoa que quer comprar, né? Todas essas virtudes ou essas competências, elas são potencializadas a partir do momento que essa pessoa ela se conhece muito bem, né? Ela sabe os seus limites e está ok com eles, mas também reconhece as suas virtudes e está bem ok com isso também. Então, se ela acredita nela como ela é, seja com os defeitos ou com as virtudes, as chances dela ter êxito num papel comercial, ou até mesmo de liderança, ou qualquer outro que ele queira se envolver, elas aumentam significativamente, né? Significativamente.
Então, acho que com o meu histórico e trocando com você também as suas experiências, eu acho que o que fica aqui pro pessoal que está assistindo a gente é não desistir em nenhuma hipótese de tentar descobrir quem você é mesmo e acreditar naquilo que você tem de bom e ir para frente e encarar os desafios que as coisas dão certo, entendeu? Acho que é isso, Isa. Muito bom. Bom, Acabou? acredita? Já passou todo o muito tempo? rápido. Não. Foi um prazer Não tem mais gigantesco. pergunta? Se deixar, a gente fica aqui ainda até uma semana de podcast. Sim. Mas foi um prazer absoluto Show. recebê-lo aqui. Obrigado. Agradeço muito. Eu que agradeço. Se quiser mandar um último recadinho para quem está assistindo a gente encerra. Não, acho que se alguém tiver uma pista sobre como nutrir o meu anjinho, deixa nos comentários, né? Então, obrigada. Valeu. Show, obrigado.